João capítulo 18. Nós vamos ler dos versos 28 ao 40. O tema da nossa mensagem hoje é Cristo ou Barrabás. Você já deve ter ouvido falar no nome desse rapaz, né? Cristo você já deve ter ouvido falar com mais certeza. Barrabás também é um personagem, né, na Bíblia que nós vamos refletir um pouco sobre esse tema, Cristo ou Barrabás. Vamos ter uma palavra de oração ainda? Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, te damos graças, Senhor, pela tua presença nesse lugar, pelo teu Espírito, de quem nós dependemos completamente. Pedimos tua bênção, tua graça, teu favor. Senhor, que teu Espírito fale ao nosso coração, o que nós queremos ouvir, Senhor, é aquilo que o Espírito tem a dizer à igreja hoje, em nome de Jesus. Todos dizem amém e amém. Vamos ler João capítulo 18, verso 28 em diante, diz assim: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, e era cedo de manhã, e eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, ou seja, era um ladrão. Todas as vezes, irmãos, que nós ministramos a palavra, nossa oração é que ela cumpra o seu papel. A Bíblia diz que a palavra ela deve consolar, edificar, exortar. Mas a Bíblia diz também que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que ela é capaz, ela não é, mas é como se fosse uma espada, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E eu estava lembrando essa semana, sempre procuro lembrar o que tem de importante, o que aconteceu na história, nas datas, né, que a gente vai passando. E essa semana que termina agora, nós lembramos de um episódio chamado A Noite dos Cristais. Não sei quantos aqui já ouviram falar disso. Pedro com certeza que
que é um estudioso e amante da história dos judeus e da história de Israel, é que na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, em que em toda a Alemanha nazista, forças, paramilitares, civis, enquanto as autoridades alemãs só assistiam, aconteceu que aquelas pessoas enraivecidas começaram a quebrar, a destruir vitrines, lojas, residências, e especialmente sinagogas de judeus, e encheram as ruas de cacos de vidro quebrados e incendiaram muitas dessas construções. Milhares de judeus foram aterrorizados por essa catombe, essa confusão toda. Muitos foram espancados, muitos foram mortos. E o que é interessante é que os historiadores dizem que muito provavelmente a noite dos cristais, como ficaria conhecida essa fatídica noite, como um prelúdio para o assassinato, foi que pavimentou o caminho para o assassinato de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, que também ficou conhecido como o Holocausto. O que isso tem a ver conosco? É que a história do ser humano é uma história de luta pela liberdade. Aliás, tem uma frase do ex-presidente americano Ronald Reagan, que já é falecido. Ele disse certa vez que a liberdade nunca está mais do que uma geração de distância da sua extinção. Ele dizia: nós não passamos aos nossos filhos a liberdade na corrente sanguínea. Nós precisamos proteger a liberdade, entregar a eles, aos filhos, para que eles façam o mesmo. Para que você e eu não tenhamos que chegar um dia em que a gente vai ter que dizer para os nossos filhos ou para os nossos netos de como era a liberdade, como era um país livre. Hoje é o dia de eleições municipais, para prefeitos, vereadores. São mais de 5.500 municípios no Brasil inteiro, onde vai se eleger um prefeito. Talvez a maioria, várias, não vai ser no primeiro turno, mas vereadores e prefeitos serão eleitos, especialmente os vereadores, todos serão eleitos hoje. E se você observou e observa, não só os candidatos, mas o que acontece no que precede as eleições, nós temos aí um monte de gente, que até a gente vê pessoas que são bem intencionadas, eu creio que existe, querendo fazer o seu melhor, querendo fazer o bem, querendo servir a população, servir a cidade. Mas também a gente vê pessoas numa luta desesperada, por poder, por dinheiro, por influência, e especialmente servindo a ideologias completamente comprometidas com as trevas. Eu espero que hoje você tenha exercido o seu direito, de votar e de escolher o seu candidato, mas você tem certeza que quando você depositou lá hoje o seu voto na urna eletrônica, você tem certeza que seu voto vai ser contabilizado exatamente como você expressou a sua vontade? Você crê que milhões de brasileiros hoje que foram às urnas, seus votos serão computados, contabilizados de forma justa, honesta e verdadeira? Eu creio que ninguém tem essa certeza. Claro que nenhum de nós pode ter, porque nada que não pode ser auditado, nada que não pode ser avaliado, confirmado com transparência,
pode ser confiável, porque no reino dos humanos isso não pode ser verdadeiro. É preciso, toda empresa sabe, toda empresa precisa de um contador para contabilizar, fazer sua contabilidade, e às vezes a empresa ainda contrata uma auditoria externa para verificar se aquela contabilidade está correta. É assim que as coisas funcionam no reino dos homens, e precisa ser assim. Infelizmente isso não acontece com as nossas urnas eletrônicas. Eu estou falando isso para que você pense a respeito disso. E talvez alguns digam assim: mas isso não tem nada a ver com cristão, com igreja. Tudo que os maus querem é que os bons não façam nada. Tudo que os maus querem é que você, que tem coerência e transparência e quer a verdade, tudo que eles querem é que você não se manifeste. Alguém já disse que a igreja não pode se manifestar em assuntos de política, de economia, e a igreja só é relevante dentro dos templos. Isso é uma mentira. É melhor, e você precisa pensar sobre essas coisas, sobre tudo que tem a ver com a sua família, com seus filhos, com a educação, com a saúde do país, com os rumos da política, porque é melhor falar disso aqui agora, para depois a gente não ter que falar isso dentro de uma prisão, porque ninguém vai poder mais falar do Evangelho. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Infelizmente, né? Estados Unidos, a maior democracia desse mundo, pujante, instituições fortes, e a gente está vendo a bagunça que eles transformaram aquele país. Só Deus sabe onde é que aquilo vai terminar e como vai terminar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o reino dos homens é um reino susceptível a fraudes, a enganos, a muitas recompensas que o reino dos homens oferece, e eles se esforçam, para alcançar essas recompensas. E quando essas recompensas estão ou são ameaçadas, os beneficiários, dela começam a reclamar. As autoridades e os principais sacerdotes no tempo de Jesus se sentiram muito ameaçados quando Jesus começou a pregar na Galiléia, depois na Judéia. Ele foi a Jerusalém várias vezes no templo, porque ele falava, diz a Bíblia, com autoridade e não como os escribas. Portanto, o povo começou a ouvir, procurar Jesus para ouvir o que ele estava falando, o que ele estava pregando. Então os principais sacerdotes começaram a gastar tempo, investindo tempo para descobrir uma maneira de eliminar Jesus. É assim que o mundo dos homens funciona, o mundo dos homens sem Deus. Existe alguém que está atrapalhando o status quo, vamos encontrar uma maneira de removê-lo. O texto que nós lemos diz que as autoridades levaram Jesus da casa de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, para um lugar chamado pretório. Pretório era uma sala de audiência, era uma espécie de sala de julgamento, um tribunal onde o governador romano se assentava para julgar os casos que chegavam ali até ele. Diz o texto que era cedo de manhã, uma sexta-feira de Páscoa, e por ser o pretório um lugar considerado gentílico e, portanto, para os judeus impuro, eles não entraram no pretório, apenas introduziram Jesus aonde Pilatos estava, mas eles ficaram do lado de fora, e diz o texto que eles não entraram para não se contaminarem e poderem assim comer a Páscoa. No dia anterior, na quinta-feira, Jesus já havia sido condenado pelas autoridades religiosas. Ele havia sido preso, depois de entregue por Judas, e eles o acusaram de blasfêmia, porque Jesus se dizia filho de Deus. No entanto, esse argumento, o argumento religioso, não interessava para os romanos, porque os romanos não estavam nem aí para questões religiosas.
Os romanos queriam ter um bom relacionamento com as autoridades religiosas, para que eles ficassem felizes e não houvesse nenhuma rebelião perturbadora que pudesse colocar em risco a paz da cidade e daquele lugar. Pilatos, então, ficava entrando e saindo. Ele interrogava Jesus dentro do pretório e saía para falar com os judeus. Aí falava com os judeus, voltava, ficava naquele negócio, né? Levando e trazendo. E é uma dessas que Pilatos fala: olha, vocês precisam pegar esse homem e julgar de acordo com a lei de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. E eles dizem: não, a gente não pode, nós não podemos matar ninguém. Ou seja, eles já tinham decidido que queriam matar Jesus. O verso 32 do texto que a gente leu diz uma coisa interessante. Ele diz: isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava ele para morrer. Esse texto se refere a João capítulo 3, verso 14, que diz que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, a morte expiatória de Cristo foi profetizada muito antes dele nascer. Alguns pensam: Jesus foi fraco, ele não conseguiu resistir, os judeus o pegaram, os romanos o condenaram. Não. Não foram os judeus que o entregaram, não foram os romanos que o condenaram. Foi o próprio Deus que planejou a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer amém? Dá um glória a Deus aí. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ele não foi morto naquele dia, 2.000 anos atrás. Ele foi morto muito antes, na economia de Deus, no processo de Deus. Deus planejou tudo isso muito antes de Jesus nascer. Agora, se o argumento religioso não era suficiente, então os acusadores de Jesus precisavam agora de um argumento político, de um argumento na lei dos romanos. Então eles o acusaram de ser rei. Eles disseram: olha, esse homem está dizendo que ele é rei, e nós não temos nenhum rei a não ser César. Claro que esse era um problema grave, porque afrontar César, dizendo que alguém é rei no lugar dele, era muito perigoso. É claro que isso seria alguma coisa que atrairia a atenção de Pôncio Pilatos. E assim ele faz e pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? O medo dos reis, né? O medo dos donos do poder é que apareça, né, outro rei ou outro poderoso para tomar o lugar dele. Jesus então é confundido muitas vezes com esse rei dos judeus. Algumas vezes, por exemplo, a primeira vez quando Jesus nasce. Jesus nasce em Belém, da Judéia, e vieram então os magos do Oriente. Você conhece a história, está lá em Mateus capítulo 2, verso 2, e eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. E quando eles ouviram isso, diz a Bíblia que toda Jerusalém ficou atônita, toda Jerusalém ficou alarmada, incluindo o rei Herodes, porque ele agora se sente ameaçado. Quem é esse rei dos judeus? Então Herodes chama os magos e fala: olha, vocês vão descobrir onde é que esse rei está. E aí vocês, quando descobrirem, me avisem que eu quero ir lá adorá-lo. Claro que Herodes queria matar o menino. E diz o texto, se você continuar lendo o texto de Mateus capítulo 2, que os magos, realmente encontraram o menino Jesus, porque a estrela guia que os guiara desde o Oriente levou-os até a manjedoura onde estava Jesus, mas também por uma advertência divina eles não voltam pelo mesmo lugar, mas vão embora e não dão notícia para Herodes. Você sabe a história. Depois Herodes manda, com raiva, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Só que Deus já tinha
prevenido José, e em sonho envia um anjo dizendo: olha, Herodes vai procurar o menino para o matar, então saiam daqui e vão para o Egito, e fiquem lá até que eu te avise. E assim acontece. No ano 4, o rei Herodes morre. Então o anjo diz: agora está na hora de vocês voltarem, e eles voltam. Também vemos um outro ponto, um outro lugar onde querem fazer Jesus rei. Depois da multiplicação dos pães, Jesus ouve, as pessoas estão tramando, dizendo que virão para coroá-lo rei. O que é que Jesus faz? Jesus foge desse negócio. Jesus não é essa hora. É óbvio que Jesus é rei e a gente sabe disso, mas não precisa ser na hora errada. Jesus foge, diz que ele sai do meio do povo, se retira sozinho e vai para um monte, provavelmente orar. Mas essa era a expectativa natural daqueles que esperavam o Messias, um rei que ocupasse o trono de Davi. Na verdade, o que você precisa compreender é que a palavra Cristo vem do grego, uma palavra Christos, que significa ungido, que é a mesma palavra, a mesma tradução da palavra Messias, só que Messias é hebraico. Então, todas as vezes que o Antigo Testamento fala sobre o Messias, ele está falando do herdeiro do trono de Davi, que haveria de se sentar no trono e governar toda a humanidade. Então é natural que essa expectativa fosse vista por todo mundo. Aliás, até hoje, os judeus que não creem em Jesus ainda esperam por esse Messias político, alguém poderoso, com força, com poder para libertar Israel e também para governar o mundo. Mas quem tem a revelação de quem Jesus é de fato não é Herodes, não é os magos, não é o povo. Quem tem a revelação de quem Jesus é um simples pescador rude, que não tinha muitos conhecimentos, mas a quem Deus deu uma revelação é Pedro. Quando lá perto das mediações de Cesareia de Filipe, Jesus pergunta: quem dizem vocês que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias. Jesus era o nome comum de Jesus, é um nome comum como qualquer outro. Cristo é o adjetivo dele, Cristo é o ungido, Jesus Cristo, Jesus ungido. Então Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus assevera, afirma, confirma a revelação de Pedro e diz: ó Pedro, Simão, não foi carne e sangue, ô Simão Barjonas, quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma revelação para alguém simples, irmãos. A revelação de Deus não é especialidade de quem é estudioso. A revelação de Deus é para quem Deus revela e quer revelar. Você é alguém que Deus quer te dar uma revelação da sua presença e da sua palavra. O verso 36 diz então que Jesus responde para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino dos homens, irmãos, é um reino de injustiças. O reino dos homens é um reino de invejas, de guerras, é um mundo de iniquidade, de horror, é um mundo de enganos, mentiras, é um mundo de corrupção, de morte. Você está vendo isso acontecer todos os dias. A Bíblia diz claramente que o mundo todo jaz no maligno. Isso significa que quem governa o mundo é o maligno. Seria muito bom se Jesus já pudesse voltar e consertar esse negócio todo, e vai consertar um dia, diga amém. Mas ainda não. Ainda é um mundo posto no maligno, e Satanás é esse chefe, esse príncipe. Ele é chamado na Bíblia de o príncipe desse mundo. E o mundo, portanto, está sendo governado por esse espírito que a Bíblia chama de espírito do anticristo. Não só uma figura que vai aparecer em algum momento da história, e nós cremos que isso está muito próximo,
mas o espírito do anticristo que já atua, que já opera, que já trabalha na mente, nos corações das pessoas, fazendo-os errar. Mas não só o espírito que atua nas pessoas, mas alguém que vai um dia se levantar, se opondo a tudo que se chama Deus, mas também dizendo se assentar no lugar do próprio Deus. É interessante como a Bíblia Sagrada revela alguns nomes desse espírito, chamado espírito do anticristo. A Bíblia o chama de a besta que emerge do abismo. A Bíblia chama ele de o especialista em intrigas, o iníquo, o filho da perdição. E ele que vai se apresentar como o próprio Messias. Irmãos, o mundo está sendo preparado cuidadosamente para o caos. Eu sei que uma mensagem dessa não é muito agradável da gente ouvir, nem a gente não pode ficar dando glória a Deus toda hora, né? Mas é uma realidade. E você precisa se preparar para isso. E a gente se prepara para isso não com medo, mas se prepara confiando no que Deus já sabe, já disse, já revelou na sua palavra. Porque para nós, o negócio já deu certo. Para nós, não vai ser que nem o mundo, não. Para nós, tem uma história de sucesso para mim e para você. Diga amém. O mundo está sendo preparado para isso. Ou você acha que o que está acontecendo agora com essa pandemia, isso é uma coisa banal, comum? Nunca houve na história do mundo uma pandemia desse nível mundial que alcançou todos os países. E ao mesmo tempo, nunca houve um tempo que todo mundo ficou tão assustado, ficou com tanto medo, onde se ficou em casa, fechado, trancado durante meses, com uma máscara que esconde quem é você. Os árabes descobriram isso há 2.000 anos atrás, quase mais de 2.000 anos atrás, que escondendo a mulher atrás de uma burca é mais fácil dominá-la, é mais fácil escravizá-la. E é isso que muitas vezes está acontecendo agora. Claro que é necessário, eu não estou dizendo que não é, eu estou dizendo que isso não tem como não ser uma experiência que vai desembocar em algum momento, juntamente, facilitado pela tecnologia que já consegue identificar todo mundo em qualquer lugar do mundo hoje, que isso não seja uma preparação para o estabelecimento daquilo que a Bíblia chama de o iníquo. Aquele homem ou uma mulher, não sabemos exatamente, mas um ser, um personagem que vai encarnar um poder, uma sedução. Ele vai ser alguém sedutor, alguém altamente inteligente, que vai resolver o problema do mundo. Então você está vendo hoje, por exemplo, as moedas. Daqui a algum tempo, essa moeda que você tem no bolso, esse dinheiro de papel, isso não vai existir mais. Mas só que você tem um dinheiro no seu bolso, você gasta com o que você quiser, e ninguém vai saber com o que, nem por que você gastou. Agora vai chegar o tempo em que todo o dinheiro vai ser eletrônico, e o governo vai saber aonde você vai gastar seu dinheiro. Aliás, não é nosso assunto aqui hoje, mas você sabe como é objeto de muitos estudos e comentários a respeito da marca que Apocalipse fala, a marca da besta, quando você vai receber uma marca e ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver essa marca. Isso já é possível hoje, né? Quem já vai na China hoje já sabe que tem lugares lá que você não usa mais dinheiro. Aliás, você não usa nem cartão mais, eles usam agora reconhecimento facial. Câmaras instaladas a quilômetros de distância que identifica você aonde você estiver. Já existem mais de 600 milhões, não é 600, é milhões de câmaras instaladas na China para identificar todo mundo, saber onde é que você está, fazendo o quê. Isso é um processo de robotização da humanidade. Irmãos, isso pode ser assustador para um domingo à noite, não é verdade? Mas eu quero dizer para você uma coisa, quando a Bíblia diz que quando essas coisas começarem a acontecer, levantem os vossos olhos para cima,
porque a vossa redenção está próxima. Esse ser humano, né, esse personagem, não somente vai propor e vai solucionar, a princípio, muitos problemas da humanidade, vai. Você está vendo hoje que os problemas não são mais problemas locais. As nações hoje, você já viu, durante essa pandemia, o que você mais ouviu falar? OMS para lá, OMS para cá, sim ou não? A OMS se estabelece acima dos países, acima das nações, da soberania das nações. As pessoas, inclusive a gente vê aqui, viu quantas pessoas a gente viu aqui no nosso convívio. Olha, o que a OMS diz? A OMS é Deus, a OMS é a ciência, a OMS é tudo. Então, esses organismos internacionais estão assumindo esse lugar, essa proeminência, e vai chegar ao ponto em que eles vão ditar as normas, e vai ser fácil para esse espírito do anticristo agir através desses instrumentos. Mas voltando para o nosso texto, Pilatos então pergunta para Jesus mais uma vez: então você é rei? Jesus responde, verso 37, o Senhor está dizendo que eu sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus, irmãos, é o caminho. A Bíblia diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. O espírito do anticristo opera com a mentira, com o engano e com a morte. Jesus é o filho do Deus vivo. O espírito do anticristo é chamado de o filho da perdição. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. O espírito do anticristo foi ungido por Satanás. Jesus purificou o templo em Jerusalém. O espírito do anticristo vai profanar o templo. Jesus está assentado à destra de Deus Pai. O espírito do anticristo será lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre. O final da história está a nosso favor. Diga glória a Deus. Pilatos continua interrogando Jesus, e no capítulo 19 de João, versículo 9 a 11, ele diz: tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus então respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Cristo, queridos, se entregou voluntariamente. Ninguém tomou a vida de Jesus, ninguém o matou, ninguém o roubou, ninguém o subjugou. Ele disse em João 10, 17, ele diz: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, porque eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Ninguém matou Jesus, Ele se entregou por mim e por você. Diga glória a Deus por isso. Terceiro lugar e último, os homens continuam escolhendo Barrabás. O verso 40 diz que todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Se você ler o texto paralelo de Mateus, capítulo 27, o verso 22, Pilatos pergunta: que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles responderam todos: seja crucificado. Todos os homens, irmãos, têm diante de si uma escolha: ou Cristo, ou ungido, Filho de Deus e a vida eterna, ou Barrabás e a vida sem Deus, a perdição eterna. Por isso que Paulo escrevendo aos Romanos, descreve com muita maestria o que os homens escolhem e por que eles escolhem. É claro que Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio, mas olha o que diz Romanos 1,18, ele diz: a ira de Deus se revela
contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem, escondem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Pilatos ficou brincando lá com Jesus, debochando em algum momento, e às vezes até parecendo, dando a impressão que estava tentando liberar Jesus ou soltar Jesus. Ele ficou perguntando: mas que mal ele fez? Mas ele não fez nada. Não encontro nele crime algum. Não, eu vou soltar. E todo mundo, e claro que ele estava brincando, não estava levando a sério o que ele estava dizendo. Fato é que o final do texto diz que Pilatos o entregou para ser crucificado. O que nem aqueles judeus, nem Pilatos, nem os romanos sabiam. Não tinham a menor ideia. É que aquele galileu, aparentemente indefeso, frágil, impotente diante das mãos dos romanos, era de fato o Filho de Deus, o Messias ungido, que haveria de vir. Aquele que Deus havia prometido, que deveria passar pela morte, por crucificação, para que a humanidade pudesse ser salva. É por isso, irmãos, que Jesus nunca se impressionou com o poder romano. Jesus nunca se impressionou com o poder dos sacerdotes. Onde está Roma hoje? Quem são os romanos hoje? São nada. Onde está o poderoso império romano que subjugou o mundo? Somente lembrança, faz parte da história. Mas Jesus, onde é que ele está hoje? Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versos 6 a 11. Diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus, ele está sentado hoje à destra do Pai Todo-Poderoso. E Apocalipse 19:16 diz que no seu manto está escrito, na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Chama a banda aqui, por favor. Os homens continuam tendo que escolher. Hoje está diante de nós, continua diante de nós. Quem você vai escolher, Jesus ou Barrabás? Quem que você vai escolher? Cristo, Messias prometido, que veio uma vez e disse que vai voltar. E se ele disse que vai voltar, pode ter certeza que ele vai voltar. Quem está esperando ele aí? Quem está esperando ele?